Olá, pessoal. O tema do vídeo de hoje é esse aqui: como escolher quais causas e problemas priorizar e quais as melhores estratégias para lidar com isso. Então, vamos começar dando uma breve introdução a esse tema. Existem muitas causas no mundo, cada uma lidando com problemas importantes. Como escolher a quais delas se dedicar e quais problemas priorizar dentro dessas causas? Outra questão é: como escolher as estratégias para lidar com esses problemas? Essas duas, né, são decisões das mais importantes, porque dependendo de como decidamos, seremos eficientes em maior ou menor grau em diminuirmos o que há de ruim no mundo. Então, a gente vai ver a seguir alguns critérios que podem nos auxiliar nesse tipo de decisão. O primeiro desses critérios é esse: o quão grave é a situação que cada causa lida e que cada problema abordado lida. Então, o primeiro critério para escolher quais causas priorizar e quais problemas priorizar dentro dessas causas é o quão grave é a situação abordada. Mas aí nós temos então uma primeira dificuldade, porque existem vários critérios para avaliar o quão grave é uma situação. Só que dois desses critérios são amplamente usados, e é com base nesses que a gente vai dar exemplos aqui. O primeiro desses critérios é a quantidade de vítimas. E o segundo é o quão ruim é a situação de cada vítima. Então, por essa razão, por eles serem amplamente utilizados, nós vamos falar desses dois critérios. Mas é importante lembrar que podem existir outros critérios para avaliar o quão grave é uma situação. Por exemplo, os níveis de desigualdade entre as vítimas. Uma dificuldade, quando a gente tem mais de um critério para avaliar a gravidade de uma situação, é que esses critérios podem apontar na mesma direção em certas situações, mas apontar em direções opostas em outras situações. Por exemplo, por vezes, o problema que tem mais vítimas é também o problema no qual as vítimas estão na pior situação. Mas essas coisas nem sempre coincidem. E quando não coincidem, como proceder? Aí temos várias possibilidades. A seguir, a gente vai ver três dessas possibilidades e as vantagens e desvantagens de cada um. Então, uma primeira possibilidade é escolher com base em apenas um dos parâmetros. Por exemplo, apenas na quantidade de vítimas ou com base apenas na gravidade da situação de cada vítima. Só que um problema com isso é que parece arbitrário escolher um dos dois. Por exemplo, se a gente escolhe a quantidade de vítimas, por que não a gravidade da situação das vítimas? E se a gente escolhe a gravidade da situação das vítimas, por que não a quantidade de vítimas? Ou seja, sempre parece que não temos razões para escolher um dos dois. Além disso, a gente consegue imaginar tanto situações onde parece preferível ajudar um número muito maior de vítimas, mesmo que elas não estejam na pior situação, quanto a gente consegue imaginar situações onde parece preferível ajudar vítimas que estão numa situação bem pior, mesmo que não sejam a maioria. Bom, então vamos ver um segundo método. O segundo método é multiplicar a quantidade de vítimas pela gravidade da sua situação. Aí não tem aquele problema, né, do método anterior que só levava em conta um dos parâmetros. Só que uma crítica que tem sido feita a esse método é que, dependendo do quão maior for o número de vítimas, nós teríamos que considerar mais grave uma situação onde essas vítimas têm um dano muitíssimo leve, desde que seja um número muito maior de vítimas. Então, por conta disso, existe um terceiro método, que é comensurar os dois fatores. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a gente vai ter que fazer pelo menos duas perguntas. Né? A gente primeiro precisaria perguntar o quão pior precisa ser a situação da minoria para que tenham prioridade. E a gente vai ter que perguntar também, né, o quão maior precisa ser a quantidade de vítimas que não estão na pior situação para que passem a ter prioridade. E, em seguida, nós vamos ter que fazer uma terceira pergunta. Existe um ponto a partir do qual nenhum aumento no outro fator pode fazer a balança pender para o outro lado? Por exemplo, haveria um ponto onde o dano é tão mais leve, onde o dano é tão mais leve para cada vítima que nenhum aumento no número de vítimas poderia fazer
priorizarmos a sua situação, dependendo do quão ruim é a situação de cada vítima do outro problema, que tem menos vítimas, então a gente vai ter que estabelecer aí, né, pontos de corte, onde um parâmetro passa a valer mais, ou, dependendo de como isso muda, passa a valer o outro. Isso, né, é um raciocínio um pouco difícil de fazer, mas essas dificuldades não devem nos levar a pensar que não há como avaliar qual situação é mais grave. Mesmo que não consigamos precisão nessas avaliações, tentar fazê-las tende a ter melhores resultados do que decidir a esmo. Além disso, mesmo que nós não chegássemos a nenhuma conclusão satisfatória em situações onde os parâmetros conflitam, existem muitas situações onde o problema que apresenta o maior número de vítimas é também o problema no qual as vítimas estão na pior situação. As diversas situações onde se encontram os animais não humanos, sejam os animais que são explorados pelos humanos, sejam os que vivem na natureza, são bons exemplos disso na atualidade. É um número gigantesco de vítimas e normalmente estão na pior situação comparativamente aos humanos. A gente vai ver isso em mais detalhes em outro vídeo. Bom, vimos aí o critério da gravidade da situação. Agora, o segundo critério é esse. O quanto do problema é possível tentar resolver. E agora vamos tentar explicar por que isso é um parâmetro importante. Suponhamos que tivéssemos chegado a uma conclusão sobre quais problemas são mais graves. Temos, então, já uma resposta sobre quais situações priorizar? Ainda não. Pelo seguinte, é possível que não haja nada possível de ser feito para ajudar uma parte das vítimas de determinada situação. E para isso ficar mais claro, coloquei aqui, então, um exemplo. Considere o seguinte, vamos supor que o problema A afete 900 mil vítimas e que o problema B afete 500 mil vítimas. Vamos supor que todas as vítimas do problema A e do problema B estão em situações igualmente ruins, cada uma delas. Se a gente se basear apenas no critério da gravidade da situação, então a gente vai concluir por priorizar o problema A, porque tem mais vítimas, né? Já que elas estão todas em situações igualmente ruins. Mas considere o seguinte, vamos adicionar as seguintes informações. Em relação às 900 mil vítimas do problema A, o melhor que conseguiríamos fazer com os recursos de que dispomos é ajudar 400 mil dessas vítimas. Infelizmente, não há nada que possamos fazer para ajudar as outras 500 mil. Felizmente, essas aí já estão condenadas. Tá. Agora, em relação às 500 mil vítimas do problema B, vamos supor que seja possível ajudar 450 mil dessas vítimas, proporcionando a elas a mesma quantidade de benefício que causaríamos às 400 mil vítimas do problema A com o mesmo recurso. Então, levando em conta a parte de cada situação que é possível melhorar, temos então uma razão para priorizar o problema B, porque apesar de ser o problema A que representa uma situação pior, é o problema B que apresenta a pior situação possível de ser melhorada. Então não basta avaliar o quão grave é a situação, tem que se avaliar o quanto daquela situação é possível resolver. Quanto daquelas vítimas é possível ajudar, por exemplo. Bom, então nós temos aí uma esquematização daquela tabela anterior, né? Temos ali o problema A com 900 mil vítimas e o problema B com 500 mil. O problema é mais grave, mas é possível ajudar apenas 400 mil vítimas do A e com o mesmo recurso poderemos ajudar 450 mil vítimas do B. Então, escolhendo priorizar o problema B, né? Causaríamos aí um bem maior, porque apesar de ser o problema A ser mais grave, o problema B representa a situação mais grave onde que podemos ter alguma influência. Bom, agora vamos passar para um outro critério. Quantas pessoas já se preocupam com o problema? Por que esse critério é importante? Vamos ver agora. Suponhamos que chegássemos a uma conclusão sobre quais são as piores situações possíveis de ser melhoradas, que é esse critério que a gente acabou de ver. Será que isso seria suficiente para decidirmos quais problemas priorizar? Ainda não.
Porque outro fator importante é saber o que as outras pessoas com poder de ajudar estão fazendo e provavelmente farão. Quanto maior a quantidade de pessoas tentando já resolver certo problema, maiores as chances de que esse problema seja minimizado ou mesmo resolvido sem a nossa ajuda. Quando poucas pessoas trabalham em um problema, existem muitas grandes oportunidades para cada indivíduo fazer uma diferença significativa. Então, tudo mais sendo igual, quanto menor a quantidade de pessoas se importando com uma situação grave, mais fortes as razões para apoiarmos a causa que lida com ela. Porque aí é que a gente vai fazer a maior diferença. Por que eu falei tudo mais sendo igual? Porque, é claro, esse fator tem que ser pesado em relação aos outros fatores importantes que a gente viu, como o quão grave é a situação que cada causa lida. E, novamente, esses fatores podem apontar na mesma direção em certas circunstâncias, ou seja, os piores problemas serem também os mais negligenciados, mas não apontarem na mesma direção em outras circunstâncias. Mas a situação dos animais não humanos, novamente, seja dos animais explorados, seja dos animais que estão na natureza, cumpre muito bem esses critérios. Apresenta uma gigantesca quantidade de vítimas que estão em situações gravíssimas, cada uma das vítimas, e devido ao especismo, um conceito que a gente estudou em outros vídeos, são situações altamente negligenciadas, porque o bem dos animais não humanos não recebe peso nas deliberações morais por parte da maioria das pessoas, porque elas são especistas. Então, temos aí mais uma forte razão, para dar um peso grande à situação dos animais não humanos, porque além de ter uma quantidade gigantesca de vítimas, além das vítimas estarem em situações terríveis, são problemas gravíssimos, altamente negligenciados. Bom, isso tudo que a gente viu até agora são critérios para escolher quais problemas se dedicar. Mas esses critérios não necessariamente são os mesmos para escolher as melhores soluções. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Bom, primeiro, para escolher as melhores soluções, é importante verificar a quantidade de benefício que poderemos causar. Então, repetindo, os 3 critérios que nós vimos antes são importantes, mas falta então levar em conta um fator crucial, que é o seguinte: a quantidade de benefício que produziríamos com certa quantia de recurso muda, dependendo de se escolhermos aplicá-lo nesse ou naquele problema. Então, a gente vai ver agora um exemplo nessa direção. Por exemplo, vamos supor que o problema A tem 100 vítimas, cada uma com um sofrimento de menos 50, e que o problema B tem 90 vítimas, cada uma com um sofrimento de menos 40. Ou seja, o problema A é mais grave. Por quê? Porque tem mais vítimas, são 100 em comparação a 90, e cada vítima está em uma situação pior, está em menos 50 em comparação a menos 40 do problema B. Agora, considere o seguinte: tanto o problema A quanto o problema B, vamos supor que são igualmente negligenciados, e que também é possível ajudar todas as vítimas de um e de outro. Se os critérios são esses, a gente escolheria, então, priorizar o problema A, porque é mais grave, dá de ajudar todas as vítimas de um ou de outro, o problema A tem mais vítimas, as vítimas estão numa situação pior e etc. Ambos os problemas são igualmente negligenciados, mas olha só, vamos acrescentar mais uma informação aqui. Vamos imaginar que, com uma mesma quantidade de recursos, nossas únicas opções sejam ou passar todas as vítimas do problema A de menos 50 para menos 49, ou seja, dar para essas vítimas um alívio muito leve, ou então usar o mesmo recurso para passar todas as vítimas do problema B de menos 40 para menos 10, ou seja, dar uma melhora considerável para essas vítimas. Então, nesse caso, priorizando o problema B, nós causaríamos um bem muito maior com a mesma quantidade de recursos. Isso está ilustrado aqui nessa tabela. Então, nós temos o problema A, aqui nessa linha, o problema A, na linha de baixo, o problema B. O problema A tem 100 vítimas, B 90. Sofrimento por vítima no A, menos 50. No B, menos 40. Grau de negligência de ambos é igual. Quantas vítimas poderíamos ajudar? As 100 vítimas do problema A. Ou as 90 vítimas do problema B. Até aqui, até essa quarta coluna aqui,
nós temos razões para priorizar o problema A. Mas, se a gente computa o benefício, né, por vítima, no problema A é só mais um para cada vítima, né? Passar todas de menos 50 para menos 40. E no problema B, é dar mais 30 para cada vítima, né? Passar de menos 40 para menos 10. Nesse caso, então, a gente teria, pelo menos de acordo com o critério da quantidade de benefício, razões para priorizar o problema B. Agora, uma pergunta que surge. O fator quantidade de benefício é sempre o mais importante? Né? Algumas pessoas parecem concluir assim, nesse caso aqui é onde eu causaria o maior benefício, então eu já tenho razões conclusivas para priorizar essa situação aqui. Nem sempre. Isso depende de algumas pressuposições, né, em teoria do valor que a gente vai ver agora. Esse exemplo que a gente acabou de ver não implica que necessariamente o tamanho do benefício será sempre o fator decisivo. Por exemplo, dependendo da situação, poderíamos preferir causar um benefício total um pouco menor, mas que fosse direcionado às vítimas que estão em uma situação bem pior, ou então que ajudasse uma quantidade muito maior de vítimas. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Tá? Vamos supor que no exemplo anterior, vamos mudar um pouquinho o exemplo anterior, vamos supor que a decisão fosse entre ou passar as 100 vítimas do problema A de menos 50 para mais 30, e não para menos 49, como a gente tinha visto, ou então passar as 90 vítimas do problema B de menos 40 para menos 10, né? Que é o que já estava antes. Bom, quais são os fatores aqui que a gente deveria levar em conta? Bom, se a gente passa as 100 vítimas do problema A de menos 50 para menos 30, a gente tem 100 vítimas beneficiadas. E o benefício por vítima é de mais 20. E se a gente multiplicar, né, o 100 por 20, o benefício total é de 2.000. Bom, agora, se a gente escolhe passar as 90 vítimas do problema B de menos 40 para mais 30, a gente beneficia 90 vítimas e um benefício por vítima de mais 30. Então, 90 vezes 30, a gente tem um benefício total aí de 2.700. Nesse caso, algumas pessoas já diriam que devemos escolher a primeira opção. Por quê? Porque nesse caso, o benefício vai para as vítimas que estão na pior situação, né? Que elas estão em menos 50, e beneficiaria um número maior de vítimas. Você tem 10 vítimas a mais que são beneficiadas. Mesmo que na segunda opção produzamos um benefício maior. Benefício maior em que sentido? Seja em termos de benefício para cada vítima, que é mais 30, né, priorizando o problema B, em comparação a mais 20 do A, seja em termos de benefício total, isto é, multiplicando o número de vítimas pelo benefício para cada vítima, que é 2.700 no priorizando B, em comparação a 2.000 priorizando A. A escolha por um ou por outro, né, vai depender de que teoria do valor alguém assume ou de qual teoria normativa, né? Por exemplo, para quem fez aqui o curso sobre teorias éticas, né, que é um outro curso que a gente oferece aqui, por exemplo, né, utilitaristas provavelmente priorizariam o problema B aqui, porque o benefício é maior. Já, por exemplo, prioritaristas, igualitaristas e suficientistas provavelmente priorizariam o problema A, né? Porque o benefício vai para as vítimas que estão numa situação mais grave, né? E também porque você beneficia mais vítimas. Né? Bom, isso aí são complicações adicionais, que aí a gente não vai entrar nessa discussão agora, porque isso é muito mais complexo. Mas só para dizer, né? Não dá de a gente deduzir automaticamente de que só porque o benefício total é maior, ou o benefício por vítima é maior, então nós já temos razões conclusivas para priorizar determinado problema. Né? Tem outros critérios que, de acordo com algumas teorias éticas, por vezes pesariam mais. Bom, mas então, como que a gente sabe quando pesa mais a quantidade de benefício, quando pesa mais a gravidade da situação? Né? Tem várias maneiras de proceder. Novamente, como eu falei, de acordo com cada teoria do valor e cada teoria ética. Uma possibilidade, por exemplo, seria buscar maximizar os benefícios, mas defender que uma unidade de benefício tem mais valor quanto mais grave for o problema ao qual seria direcionado esse benefício. Então a gente teria esse é só um exemplo, tá? Não estou necessariamente defendendo, mas aí nesse caso a gente teria uma concepção similar ao prioritarismo, né? Só que em vez de ser aplicada
a comparação de indivíduos seria aplicada à comparação de causas. Né? Mas não precisamos entrar em muitos detalhes nisso agora, para não complicar demais, né? Porque isso é só uma introdução a esses parâmetros. Bom, outra pergunta. Para causar o maior bem possível, é necessário levar em conta o longo prazo? Vou defender que sim. Por quê? Né? Porque se o objetivo é causar o maior bem possível, então nós temos que levar em conta as consequências de longo prazo de cada estratégia, porque de qualquer outra maneira corre-se um risco muito grande de algo ter bons resultados em curto prazo, mas dali para frente as coisas piorarem. E então a história total do mundo dali para frente não ser tão boa quanto poderia ser. Por exemplo, né, comparando-se duas estratégias, é possível que seja uma que cause mais benefícios inicialmente, mas que, levando-se em conta os efeitos de longo prazo de cada uma, seja outra que causará um benefício total maior ao longo do tempo. E além disso, algo mais grave, né? Também é possível que uma estratégia que cause grandes benefícios em curto prazo também tenha desdobramentos negativos em longo prazo, podendo até mesmo ter um saldo total negativo, e ela ser então contraproducente. Então, por essa razão, é crucial tentar estimar os potenciais efeitos de longo prazo, mesmo que isso seja algo difícil de ser estimado com precisão. E sobre isso é tão importante que a gente vai ver nesse curso, né, vários vídeos sobre esse tema, que é o longo prazismo. Concluindo, né? Então nós vimos alguns critérios que podem nos ajudar para escolher quais causas e problemas priorizar e quais estratégias adotar para lidar com eles. Esses critérios não fornecem uma resposta pronta e simples, como a gente acabou de ver. Só que isso é esperável, porque essas questões são realmente bastante complexas, bastante difíceis. Além disso, outra complicação. É possível que existam outros critérios que não foram abordados aqui. Né? Porém, os critérios que a gente viu oferecem uma orientação mínima para a gente avaliar e reavaliar constantemente essas questões com a seriedade que o assunto merece. Como eu falei, qualquer avaliação com base nesses critérios, por mais imprecisa que seja, ainda assim é melhor do que decidir a esmo, ou com base em intuições, etc. Bom, então ficamos por aqui nesse vídeo, né? E no próximo vídeo a gente vai ver como que esses critérios, né, como que a causa animal e a situação dos animais não humanos se sai perante esses critérios. Então é isso, valeu pessoal, obrigado, até o próximo vídeo.